feito isso, aquilo mais, né? Então, eu quero começar a minha palavra dizendo para você que nós, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, nós estávamos mortas nos delitos e pecados, escravizadas pelo diabo, sem vida, mortas. E aí Jesus avançou e derramou o precioso sangue dele na cruz, trocando a nossa morte pela vida dele. Mas para isso, ele precisou morrer a morte que era nossa, para depois a gente viver a vida que ele vive. Então, concluindo, eu quero dizer que você precisa correr, avançar, porque os seus dias estão contados. Então, quando você era morta, e agora você vive a vida de Cristo, já você não tem uma vida própria. Concordam comigo? Você não tem uma vida sua. Então, eu quero, se eu chegar no final, que você concordar comigo, eu vou ficar feliz. Os dias que você tem não são seus. Os dias que você tem são de Jesus. Então nós não podemos viver a nossa vida pensando que nós temos a vida inteira pela frente. Tem gente que vive mais de 100 anos. Tem bebê que nem nasce. Ele viveu horas, dias, meses e anos. E eu quero perguntar para você, seus dias estão contados. Você sabe quantos dias falta para o seu coração parar de bater? Não, ninguém sabe. E aí, o que é que nós podemos fazer quando nós não sabemos quanto tempo de vida que ainda nos resta? Sermos ligeiros, fazer tudo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então, em 1 Pedro 1, 18, 19, eu peguei na versão, numa Bíblia de estudos para crianças, que é o Mundo de Otávio, não sei se você conhece, que diz o seguinte, em 1 Pedro 1, 18, 19, para quem está anotando. Pois vocês sabem que o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o valor, como ouro e prata e ouro. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então veja, precioso por quê? Precioso porque foi o sangue do Filho de Deus. Deus precisou matar o Filho dele para nos resgatar dessa condenação de viver eternamente longe do Senhor, separado eternamente, sem nenhuma expectativa de vida, porque nós tínhamos morte. Então aqui, em 1 Pedro 1, 18, 19, fala que antes de Jesus adentrar no inferno, nós vivíamos uma vida inútil. Uma vida inútil que nós herdamos dos nossos antepassados. Então são vivos mortos, é como zumbis andando pelas cidades. E aí, o precioso sangue de Jesus foi derramado para nos resgatar da escravidão, do pecado e da morte eterna. Então, como Jesus pagou o preço do pecado que nos condenava a viver separado de Deus, Jesus, quando morreu, então, ele trocou de lugar com a gente está careca de saber disso. Jesus trocou de lugar, morreu a nossa morte para dar a vida dele para nós. E às vezes a gente se pega pensando que os dias são nossos e que a gente pode fazer qualquer coisa com eles. Então você pode fazer planos, você pode fazer projetos, você pode sonhar que, daqui o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou em tal lugar, eu vou conquistar isso. Você nem sabe. Como que você faz um projeto sem saber se esse projeto está dentro desses dias que são de Jesus na sua vida? Então, nós precisamos de sermos ágeis e avançar. Então eu coloquei aqui 3 maneiras, tem muito mais, mas eu coloquei só 3 para a gente ser mais rápido aqui, para a gente orar. Então eu coloquei 3 maneiras
de uma forma de você avançar, sem perder o tempo de Jesus que você está usando, e reinar aqui nessa terra. Então, quando você faz algo que não é dentro da vontade de Deus, dentro do seu propósito, você está jogando o dia de Jesus fora. Você fala, misericórdia, pastora, quantos dias será que eu já joguei fora? Não sei. Mas o tempo está passando, o relógio de Deus, do céu, está passando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E vai ter uma hora que a sua hora vai chegar. E aí, será que você está pronta para subir? Será que você está preparada? Então eu coloquei aqui as 3 maneiras de você não perder o tempo de Jesus que você está usando e ser vitoriosa no seu propósito. O primeiro é tendo um coração sábio. O que é ter um coração sábio? Em Salmos 90, 12, nos ensina isso. Como que a gente adquire um coração sábio? A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensinar a contar os nossos dias, fala que nós precisamos saber tudo que está dentro da vontade de Deus para nós. Como que a gente sabe isso? Orando, tendo intimidade com o Senhor, porque quando você faz algo que não é para você fazer, o Espírito Santo te alerta. Eu não sei se você já teve experiências assim, com certeza teve, porque todo mundo tem. Você que tem o Espírito Santo, quando você vai fazer algo e que não é para fazer, o que o Espírito Santo fala? Não vai por esse caminho, não fala isso. Já viu quando a gente está discutindo com o marido, ou com o pai, ou com a mãe, ou com alguém, e você fala algo que desrespeita, o que o Espírito Santo faz? Olha, está errado. Ele fala com você, o Espírito Santo fala. E por que não você perguntar então para o Senhor, isso aqui que eu quero fazer, é da vontade do Senhor? Se você sentir paz, vai e faz. Se você não sentir paz, não faça. Porque se você insistir em fazer algo que o Espírito Santo está falando para você não fazer, você vai estar jogando um dia de Jesus fora. Isso é sério, é muito sério isso. Então, o salmista fala que nós precisamos ter um coração sábio, porque a Bíblia fala que o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então a sua vida, a minha vida é como um sopro, que daqui a pouco tem um ventinho e daqui a pouco já não tem mais. A nossa vida é como uma sombra. Você já viu quando está um calor enorme, e aí você vê uma nuvem e você fica debaixo da sombra da nuvem, e o sol não te queima. A Bíblia fala que nós somos então como uma sombra, que ao mesmo tempo a gente está, daqui a pouco a gente não está mais. Então nós precisamos de saber exatamente o que Deus tem para nós e vivemos com consciência de não, porque não controlamos o nosso tempo. Como a gente não sabe, a gente não tem como controlar. Então às vezes a gente pensa que a gente controla, mas não controla. Então, você tem um coração sábio, você tem que viver com a consciência sempre ligada em Jesus, para você saber que Deus é que tem o controle. Na sua hora, Ele vai te chamar. Poucas pessoas, acho que uma só na Bíblia, que chegou o dia de uma pessoa morrer, e ele orou e Deus aumentou o dia dele. Mas não acontece isso. Normalmente, quando chega a hora, o seu coração para e você vai para o Senhor. Então, o tempo é limitado. O tempo é do Senhor e você precisa usar o tempo para fazer a vontade do Senhor. Eu escrevi esse livro, o Avance. Eu coloquei um exemplo lá, que é um exemplo que eu acho que fica claro. Eu tenho uma mania de comprar panelas vermelhas. Meu marido fala, para que isso? Comprar só panela vermelha? Mas eu tenho um tique, eu não gosto de panela azul, branca, roxa. Eu gosto tudo vermelha. Todo mundo tem problemas, eu também tenho. E quando eu vou no mercado, eu vou com a listinha no celular. Eu vou com a listinha,
para fazer a compra. Aí eu estou lá, pego papel higiênico, pego sabonete, vou lá, pego as verduras, pego as frutas. Aí eu queria um dia um rolo de abrir massa. Aí eu fui lá para as prateleiras das panelas para ver se eu achava o rolo. O que eu achei? Aí estou lá olhando uma panela vermelha. Ai, que linda! Ai, a frigideira. Nossa, olha essa aqui. E eu, meu Deus, tem que ir embora. E aí, não foi rolo não. Eu queria comprar um creme de leite sem lactose. E aí parei lá, fiquei lá. Aí eu vejo meu marido assim. Eu saí correndo, fui para o caixa, sem o leite, sem lactose, a caixinha. Por quê? Porque eu me distraí com as panelas vermelhas. Quantas panelas vermelhas que você está vendo por aí? Pelo jeito, não é só eu que gosto de panela vermelha. Panela vermelha, na hora errada, é distração. E se você ficar envolvida com a sua panela vermelha, você vai deixar o creme de leite para trás. O que eu quero te ensinar com isso hoje, irmãs? Irmãos, nós temos um único tempo para fazer uma grande obra. Grande. Repete comigo, grande. E eu não estou falando aqui a obra da Zanilda. Eu estou falando a obra de Deus. É uma obra grande, com tempo limitado, como a sombra, como um sopro. Então você não pode ficar deslumbrado com as panelas vermelhas, enquanto é tempo de você ir lá na gôndola para pegar o creme de leite. Quantas vezes nós nos envolvemos com coisas que não estão na lista de Jesus, e nós insistimos que nós queremos, só que nós não temos o controle do nosso tempo. O tempo é de Jesus. Repete comigo, o tempo é de Jesus. Fala assim, os meus dias são dias de Jesus. Então vamos avançar. Então as distrações, elas roubam os dias de Jesus que você tem para viver. Se você viver distraída, fazendo coisas que não é da vontade de Deus, você vai perder tempo. E o propósito de Deus vai ser roubado. Não deixe que isso aconteça, porque nós vamos prestar contas de todos os dias que nós recebemos. Eu não sei quantos dias eu vou viver. Então, eu já estou com quase 60. Meu marido disse que eu já tenho 62. Então, tá bom então. Mas eu não sei se eu tenho amanhã. Eu estava conversando, não sei com quem essa semana, que a mãezinha de alguém morreu dormindo. Deitou bonitinha e não levantou mais. Será que ela sabia? Lógico que não. E se está dentro do cronômetro divino, aleluia, ufa. E se não tiver? Se não tiver, o bicho pega, né, irmãs? Eu sempre falo, o verdugo vai pegar depois. Eu não quero ver o verdugo. Então, quantos dias te restam? Então, a Bíblia fala que você tem que ter coração sábio. Coração sábio é você ter sabedoria para ouvir de Deus o que tem dentro da lista dele para você cumprir. Amém? Não faça nada fora da vontade de Deus. Segundo ponto, desembaraçando dos pesos e assédios do pecado. Então, primeiro, ter coração sábio para discernir quanto tempo de vida que você tem. Segundo, desembaraçando dos pesos e assédios do pecado. O que é isso? Está lá em Hebreus 12, que é o versículo chave que nós colocamos aqui no nosso banner. O desembaraçar aqui fala de você não deixar nada que atrapalhe o seu propósito com Deus na sua corrida. Nós estamos aqui numa corrida. Corrida. Não temos jeito de correr olhando para trás. Tem jeito?
acho que foi anteontem, eu estava andando na rua, e eu vi um senhor fazendo corrida, e o farol fechou, e ele tinha que atravessar a faixa onde os carros iam cruzar, ele correu assim. Aí eu fiquei, nossa, e ele corria rápido. Falei, gente, é muito corajoso correr olhando para trás, porque pode tropeçar e cair, né? Mas geralmente a gente corre olhando para frente, focado no tempo e no percurso que nós temos que fazer, e no tempo que a gente tem para fazer. Então, a Bíblia fala que nós precisamos usar os dias de Jesus de forma desembaraçada, sem peso. Que peso que é esse? Preocupações, sentimentos, hábitos errados, atitudes equivocadas, tudo isso impede a gente de correr uma corrida. Por quê? Quem dá conta de correr com o pé amarrado? Quem dá conta de correr com o pé com aquela corrente de preso? Que lá na América tem os filmes, aqui no Brasil não tem isso, né? Os desenhos mostram uma bola preta com uma corrente. Quem dá conta de andar com aquele peso? Ninguém dá conta. É o passo muito lento. Então a Bíblia está falando aqui que uma segunda forma de você avançar no seu propósito divino é você ter os pés desembaraçados. O que são os pesos? As amarguras da vida. Tem gente que carrega mágoa para a vida inteira. A nossa constituição de novo nascido, de novo, né, de nova criatura, não cabe peso de mágoa. Não cabe pensamentos errados uns dos outros, de julgamentos uns dos outros. Isso traz peso, isso embaraça os nossos pés, isso faz com que a nossa corrida diminua e que nós não vamos chegar no percurso e nem na hora certa. E aí, a Bíblia fala que tem também o assédio do pecado. A Bíblia fala que o assédio, ele nos assedia tenazmente. Você já viu a cola que chama Tenaz? Tem uma marca de cola que chama Tenaz. É uma marca de cola que gruda. Então a Bíblia fala que nós precisamos desimpedir os nossos pés dessa cola, desse grude do assédio do diabo, para nós pecarmos. Porque quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós fizemos uma escolha equivocada e nós entramos em algo que não era para nós entrarmos. E o que acontece? Ficamos abatidas, ficamos desanimadas, ficamos sem coragem para viver, ficamos sem fé, ficamos sem vontade de viver, porque é muita vergonha, é muita humilhação, e se alguém sabe do que eu fiz, isso é peso, isso é peso. A Bíblia fala que nós precisamos desimpedir os nossos pés dos pesos e nos livrar dos assédios do pecado, porque tudo isso faz com que a nossa corrida seja atrapalhada. Então quero te alertar agora nessa noite, nessa tardezinha, livre-se dos pesos e te desvencilhe dessa cola tenaz que chama pecado, porque todas as vezes que você entra em algo, numa corrida com peso ou com assédio do pecado, você atrasa a sua corrida, porque você pega desvios. Quem pega desvios sempre perde. Desvio não foi feito para a gente andar. A estrada sim, desvios não. Desvio sempre é quando tem alguma coisa, um impedimento, aí tem um desvio. Mas na nossa vida nós não temos impedimento, porque Jesus abre caminho para nós. Então se você entra num desvio, é porque você tomou uma decisão errada. E vamos avançar aqui. Então Hebreus 12, 1, diz o seguinte, vou ler aqui para você rapidinho, Hebreus 12. Tem jeito de pôr? Está aqui. Então vamos lá, ó. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então quem anda com peso ou que aceita o assédio do diabo, não faz uma corrida perseverante, uma carreira que Deus te propôs. Então toma cuidado por onde você anda, por onde você está correndo. Então a Bíblia fala então que é uma nuvem de testemunhas.
Essas testemunhas são pessoas que correram a carreira desembaraçado, com fé, né? Correndo e perseverantes nessa terra e cumpriram o propósito, como Abraão, Moisés, Noé, que entraram ali na galeria dos vencedores. Nós precisamos entrar nessa galeria dos vencedores, desvencilhar, tirar aquilo que gruda os nossos pés. Então, nós precisamos então, nesse segundo ponto, correr com perseverança e conservar os nossos olhos em Jesus. O próximo versículo 2 fala que nós precisamos correr a carreira com perseverança, olhando para Jesus, o autor da fé. Quando você corre com peso e com assédio do diabo, você não olha para Jesus, porque você está olhando por outra coisa. Então, se você olhar firmemente para Jesus, não tirando os olhos, mas conservando os olhos para Jesus, você não vai perder. E aí, a cruz não fez Jesus desistir de nada do que ele tinha para fazer. Você acha que a vida de Jesus foi fácil aqui? Não foi. Ele foi homem como nós, gente como a gente, e teve as mesmas tribulações que nós temos, mas ele é o nosso exemplo de perseverança, porque ele veio, correu a carreira, firme, permanecendo na fé, e venceu. Sabe por quê? Porque em troca dessa humilhação toda, ele sabia que ele ia nos resgatar. Ele trocou a glória dele por essa vergonha, por essa humilhação, porque ele sabia que nós estaremos perto dele de novo. Então nós não podemos nos perder também nos momentos de tribulação. Então quero que você considere que Jesus é um modelo perfeito, né? E aí ele fala que se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós ficaremos fadigados e ficamos desmaiados na nossa alma. Nós não nascemos para viver desmaiado. Desmaiado é pouco tempo, né, de vida, de inconsciência. Rapidinho ele volta. Então, você precisa permanecer, prevalecer na fé em todos os dias de Jesus que você está pegando emprestado. Se livre dos pesos e dos assédios e não deixe os seus hábitos errados, nem os comportamentos, nem os seus sentimentos te afastem do seu propósito. Cada dia mais seja íntimo de Jesus. Corra, persevere com fidelidade e firme os seus passos até o fim. E eu estou terminando. Tudo isso olhando para Jesus firmemente. Terceiro e último ponto: vigilantes e preparadas. Fala comigo, vigilantes e preparadas. Eu quero aqui finalizar minha palavra contando a história, a parábola das 10 virgens. Você sabe que 5 das 10 eram prudentes, e tem uma história linda que elas estavam preparadas para esperar o noivo. E a Bíblia mostra que as prudentes estavam com as suas lamparinas cheias de azeite para esperar o noivo. Mas, além da lamparina cheia, elas tinham óleo extra. Por que tem que ter óleo extra? Porque elas não sabiam quando o noivo ia voltar. Então, se a lamparina apagasse, elas tinham mais óleo para repor. Então, são prudentes. Todas as pessoas que carregam óleo extra são pessoas prudentes. Então, eu quero te contar a história das virgens nécias, das virgens imprudentes, que elas estavam no mesmo cenário das virgens prudentes, mas elas só tinham óleo na lamparina. O que aconteceu? O noivo não veio na hora que elas pensaram que vinha. E o azeite acabou. O que aconteceu quando o óleo acabou? A lâmpada se apagou. E aí a Bíblia conta que o noivo tardou, né? Não sei porquê. Ele chegou e somente as virgens prudentes que estavam com óleo extras que pôde entrar na festa. Porque as virgens estavam despreparadas e não puderam entrar na festa. Então, olha,
Nós somos como essas virgens. Nós precisamos estar alertas, vigilantes e preparadas, porque Jesus falou que quando menos nós pensarmos, Ele volta. Num piscar de olhos, pisca aí, quantos segundos que você leva para piscar? Menos de um segundo, talvez. A Bíblia fala que num piscar de olhos, Jesus vem. Só que Jesus não pode encontrar a gente com a lamparina sem azeite, despreparadas, no escuro e perdendo a festa. Nós temos uma boda de ouro, uma boda lá nos céus, porque nós vamos casar com Jesus. E que o Senhor não nos pegue desprevenidas sem azeite. Nós precisamos de ter azeite sobrando, porque nós não sabemos o dia que Jesus volta. Ele pode voltar agora, ele pode voltar amanhã, ou daqui 100 anos, eu não sei. Enquanto isso, nós precisamos estar preparadas, fazendo a obra que Ele nos mandou fazer, correndo a carreira, não olhando para as panelas vermelhas, não olhando para o peso, carregando peso, ou distraindo com o pecado grudando em nós. Nós não podemos ser negligentes como as virgens nécias. E aí, isso afetará muito, muito, muito a sua eternidade. E não só a sua, porque quando você entra num desvio, e quando você não está vigilante, e quando não está preparada, você também perde a oportunidade de abençoar alguém que está do seu lado. Porque você está despreparada, está sem unção, está sem poder, está sem manifestar os dons que Deus te deu. Então, nós precisamos estar alertas, preparadas adequadamente, não desprevenidas como essas virgens que foram excluídas das bodas. E eu quero concluir então minha palavra, dizendo para você que você só tem uma vida, não tem jeito de você viver outra vida, você só tem um tempo, o tempo que Deus te deu. E eu quero te perguntar, o que você está fazendo no tempo que Deus te deu? Você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer? Ou você está fazendo coisa que veio na sua cabeça e você, ai, que legal essa ideia. Vê um projeto, avança no projeto. Não, mas você tem que avançar no projeto divino, não no seu. Você não pode ter paralelo na sua vida cristã, na sua corrida, projetos pessoais, projetos particulares, porque você vai estar desperdiçando os dias de Jesus. E aí o noivo vai chegar e vai pegar você desprevenida. Você quer ser pega desprevenida? Meu Deus. Então eu estou aqui para te alertar. Eu escrevi esse livro para você. Leia o livro. Eu falei, avança, corre. Os seus dias estão contados. Se você não sabe quantos dias você tem, você precisa ser ágil. Você precisa ser ligeira para fazer tudo que você tem para fazer. Senão, você vai deixar coisas por fazer para trás, e isso vai afetar a sua eternidade e o seu propósito. Então, concluindo, eu quero te perguntar: você tem coração sábio para discernir e saber contar quantos dias você tem? Você está desembaraçada, sem peso e sem aceitar o assédio do pecado em você? Você está correndo com perseverança e fé? Você está vigilante e preparada com óleo extra para encontrar o noivo? Então, terminando aqui, concluindo a minha palavra com o que eu queria te falar, eu quero orar por você, para liberar sobre a sua vida o óleo extra. O óleo você já tem, mas vai que você está com pouco. E eu quero, nós juntas, na presença do Senhor, recebermos um óleo fresquinho,
Um óleo preparado, cheiroso. Um óleo que vai fazer untar as suas juntas, untar os seus tornozelos, para que você mova muito rápido. Sabe o The Flash? Você vai ser uma The Flash. Correndo, olhando para Jesus sem tirar os olhos. Porque se você tirar os olhos, você vai ser pega pela tenaz, o assédio do diabo. Colocando peso para você não dar conta de correr. Colocando pecado, oferecendo uma coisa boa para você desfrutar. Então eu quero que você corra a sua corrida cheia de óleo. Untada de óleo. Mas assim, é mágico? Você fala, então vou ficar aqui. Não. O óleo extra é você interagir, ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, a tal ponto dele ser um com você. E quando ele libera o poder de Deus, você voa. Você sai assim, correndo, como se não tivesse com o pé no chão. Que é aquele outro lá, que tem uma asinha no pé lá, esqueci o nome dele. Então, tem o The Flash e tem esse outro aí que tem uma asinha. Ele voa. Quem quer uma asinha aí nos pés para voar? Quem quer sair correndo, olhando firmemente para Jesus, desimpedido, para quando o noivo chegar, você está alerta, vigilante, preparada para prestar conta. Você vai chegar e falar assim: Jesus, eu vivi todos os dias que o Senhor me deu, cumprindo o que o Senhor me pediu para fazer, estar aqui diante do Senhor. E aí sabe o que Jesus vai falar? Serva boa e fiel, entra para cá. Então é isso. Não perca de vista a sua corrida em nome de Jesus. O que você está fazendo com os dias que Jesus te deu? E aí eu quero encerrar aqui, eu quero chamar a pastora Vívia, porque ela vai me ajudar a fazer um encerramento poderoso aqui. E eu não podia ir embora sem a ajuda da Vívia. A Vívia é uma pessoa muito especial para mim. E é uma pastora muito ágil, muito convicta, muito vigilante. E ela fala: pastora, me usa. Quando você vai precisar de qualquer coisa, não pense duas vezes. E aí às vezes eu estou no apuro lá, e pensando, a Vívia está na escola, a Vívia está no discipulado. E o Espírito Santo fala: liga para a Vívia. Aí ela atende. Eu falei: Vívia, eu preciso de você agora, pastor. Eu vou parar tudo para atender a senhora. Vívia, você é demais. Oh, meu Deus. Irmãs, chega para cá. A Vívia, ela tem um encargo que eu admiro. Eu não tenho um encargo grande igual dela. E Deus tem nos empurrado, Deus tem nos feito avançar para alcançar vidas. Não é só crianças. Muitas pessoas fizeram inscrições pensando que a gente não ia falar. Mas a gente não dá conta de não falar, irmãs, porque isso está correndo nas nossas veias. E eu quero que você seja incendiada com esse amor que nós temos pelo trabalho das crianças. E além das células, nós fazemos o trabalho extra, que é fora das casas das nossas anfitriãs. E eu quero que a Vívia, em poucas palavras, compartilhe o que está acontecendo com o que Deus tem dado para ela. Mas eu estou junto no propósito, mas eu vejo que a cada dia ela está avançando. E muitas estão ficando para trás, porque não abraçou o projeto divino. Com certeza você não está carregando peso e não está com cheio de cola, vigilante. Então quero que você compartilhe rapidamente, Vívia, o que Deus tem feito na sua vida, na sua equipe e nas escolas por onde você já tem entrado. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãs?
Deixa eu te dizer algo. Foi para um tempo como este que o Senhor nos chamou. O Senhor ama as crianças. E tudo que está acontecendo aqui hoje, cada palavra. Quando você ouviu a primeira ministração acerca de você ser corajosa, o Senhor nos diz: porque eu não te dei espírito de covardia nem de medo. Eu te dei espírito de amor, de confiança, de perseverança. O espírito da fé é conosco. Depois nós ouvimos que nós temos que ser mulheres posicionadas, curadas, saradas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Nós